18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor em favor dos abandonados, esta pessoa aqui dentro da sua própria casa, no seu próprio casamento, esta pessoa sente-se abandonada, ignorado, rejeitado pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Esta pessoa sente uma dor na alma, uma angústia, uma tristeza que se mistura e ele fica com raiva, ele fica revoltado, ele fica, meu Deus, agressivo, ele fica violento. Agora, dá um sinal para ela, dá um sinal para ele. Através desta oração, eu repreendo o encosto, o espírito do abandono e que faz ele agressivo, violento, faz ela amargurada. Agora eu repreendo esse espírito maligno e ordeno em o nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal que alimenta, diga essa angústia, fale agora o problema, seja as brigas, o vício, seja a traição, o abandono, diga: saia! Respire profundo e receba o livramento aí agora em casa, no carro. Como profeta do Deus vivo, eu determino, receba a sua cura. Meu amigo, você já não está só. Você que está no hospital, no presídio, não importa o lugar, Deus está aí com você. Pai, meu Pai, desde o templo de Salomão eu peço, consagra esta água, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos e por isso a cruz está vazia, para cumprir com as suas promessas na vida daqueles que se entregam a Ti verdadeiramente. Por isso declara esta água consagrada. Beba e receba a resposta de Deus, a sua oração, a minha oração, a nossa oração a Deus. Receba paz, receba força, receba agora o que você precisa para ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor cidadão. Meu Deus, que todas as pessoas que nos assistem e que ainda não se batizaram nas águas, tome a decisão de se batizar. Coloque as suas mãos sobre esta bata. Quando esta pessoa vista esta bata e desça as águas para sepultar a velha vida, que todo o seu passado, tudo de errado que lhe separava de Deus seja sepultado e que ele passe a viver uma vida nova, andando contigo, vivendo pela fé nas tuas palavras, Jesus de Nazaré. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Domingo agora, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, você então será batizado. Traga uma muda de roupa, um par de sandálias, uma toalha, pois você vai começar a viver uma vida nova. Meu nome é Sirlene, tenho 45 anos e eu sou enfermeira. Primeira vez que eu fui à Igreja Universal, eu era criança, tinha 5 anos, a minha mãe me levou, ela continuou na igreja e eu fui crescendo e me afastei, não quis ir. Adolescência, jovem, influenciada por muitos amigos que falavam mal da igreja. Eles falavam que a minha mãe ia numa igreja que só tinham ladrões e o chefe da quadrilha era o Bispo Macedo, que ele tinha um poder de persuasão incrível, que todo mundo fazia vontade dele. E era uma quadrilha, para ele ficar cada vez mais rico e as pessoas cada vez mais pobres. Na minha cabeça era isso. E eu alimentava essas ideias pelo que eu ouvia na mídia. Eu ficava revoltada. Quando ela chegava
da igreja, falava para ela assim, cadê o seu dinheiro? Cadê o dinheiro das contas que a gente tem que pagar? Toma cuidado, porque a gente já tem pouco, e o pouco que a gente tem, se a senhora der na igreja, como a gente vai conseguir alguma coisa na vida? Com toda a paciência, calma, ela me chamava para ir na igreja. Aí eu ia para agradar ela, mas chegava lá, eu não fechava os olhos, eu não levava carteira, porque eu achava que quando eles pediam para fechar os olhos era o momento que eles iam me roubar. Mas roubar o quê? Eu não tinha nada. Eu trabalhava e as coisas não iam. E aquilo era muito oprimida por ter tantos sonhos e não conseguir realizá-los. Era uma tristeza que não tinha explicação. Eu procurava, assim, preencher aquele vazio que tinha dentro de mim com amigos, saía para beber, namorados, viagens, aquela coisa toda de jovens, assim. Mas quando eu ficava sozinha, eu não tinha motivo de alegria, não tinha. E à noite, eram aquelas noites longas que eu olhava o relógio e não acabava nunca a noite. Era relacionada, a proporção era a mesma. Quanto maior o preconceito, mais eu sofria. E era um vazio, um buraco muito profundo. Eu ia para pegar uma cena de algum pastor pagando algum membro, uma encenação, eu achava que aquilo tudo era um teatro, as pessoas que passavam mal eram pagas. Eu ia atrás delas na rua para pegar um momento do pastor pagando elas, e para mim tudo aquilo era armação. Tanto é que essa ideia só saiu de mim quando a minha irmã passou mal na igreja. Aí eu vi que ela não era paga. Aí aquilo eu já fiquei meio assim assustada. Eu falei, como assim? Ela não foi paga. Então, pode ser que não seja bem o que falam, que as pessoas não são pagas, que não é um circo, não é um teatro. Aí um dia eu fui numa reunião na João Dias, que minha mãe me chamou. Aí eu, como sempre, não dava muita mínima. Aí encostei a cabeça no ombro dela e fui dormir. Na hora que o bispo entrou, minha mãe me cutucou e falou assim, se prepara que é o bispo Macedo que vai fazer a reunião. Eu nunca tinha assistido uma reunião dele na minha vida. Deus usou ele, as palavras que ele falou naquela reunião eram todas para mim, era toda a minha vida, era tudo que eu estava vivendo. Aí eu abri meus olhos, naquele dia eu saí da reunião, olhei para minha mãe e falei assim, eu vou me batizar. Eu não vou ser mais aquela pessoa, não, nunca mais eu vou falar mal do bispo Macedo, porque eu vi que era tudo mentira. Aí já mudou tudo dentro de mim, a minha visão. Eu que achava que eles eram ladrões, eu comecei a querer ajudar. Minha vida se resume a Sirlene antes do Espírito Santo e a Sirlene depois do Espírito Santo. É como a história de Paulo, que ele perseguiu os cristãos, ele teve um encontro com Deus, ele mudou tudo. É isso, eu me vejo um pouquinho, né? Porque eu perseguia muito a minha mãe, a minha irmã. Eu tinha um prazer de fazer minha mãe sofrer. E ela falava para ela, mãe, não vai nessa igreja, eles querem roubar a senhora. Mas aí, depois do Espírito Santo, não. A gente está junto na fé. Ela teve aquela paciência comigo, agora eu cuido dela, a gente cuida uma da outra, a gente ajuda as pessoas. Aqueles sonhos que eu tinha, e eu trabalhava muito. Desde pequena, nunca consegui realizar. Hoje eu trabalho naquilo que eu gosto, que eu tenho amor de cuidar das pessoas. O Espírito Santo para mim é tudo. Não adianta eu ganhar o mundo todo e o principal é Ele. Ele é a minha certeza, a minha alegria, a minha paz, é tudo. Você tem muitos sonhos que não foram realizados e ainda fica dando ouvidos a fake news, a notícias falsas, a exemplo da Sirlene. Você está se prejudicando e impedindo com que seus sonhos sejam realizados. Há um encosto aí agindo na sua vida. Os seus sonhos se converteram em pesadelos. O que eu posso fazer, bispo? O que fez a Sirlene. Venha ouvir a palavra de Deus, venha conhecer a seriedade desse trabalho que se baseia nos ensinamentos do Deus vivo. Você não se arrependerá, porque você será liberto dos fake news, das notícias falsas, do preconceito e de uma vida horrorosa para viver uma vida nova. Meu amigo, seja sincero. As pessoas, quando lhe ouvem, elas se libertam
ou elas ficam presas? Porque a Sirlene, quando falava, as pessoas ficavam apreensivas, ficavam presas, amarradas. Eram palavras negativas, de derrotas, de censuras, palavras de condenação. Mas quando ela veio à Igreja Universal e ela se entregou ao Deus vivo, agora quando ela fala, suas palavras libertam, porque o Espírito de Deus agora está nela, habita nela. Essa é a proposta de Deus para você. Para você que quando fala as pessoas ficam presas, não livres, presas. Quando você recebe o Espírito Santo, as pessoas quando lhe ouçam, elas também serão livres, porque você se tornará livre, como Jesus disse, que quem tem o seu Espírito é livre, o Espírito Santo é liberdade. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Então, a gente foi despejado, eu vi o supermercado definhando, estragando a mercadoria. Nós não conseguimos continuar trabalhando. Funcionários o tempo todo até ameaçando. Meu nome é Marisete Gurgel, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou empresária. Desde novinha eu trabalhei sempre no comércio, eu sou filha de comerciantes, né? Então eu sempre tive muitas experiências com comércio, com empresa. Até conquistava, tinha momentos, assim, anos que conquistava. Mas passava o tempo e de repente acontecia alguns problemas, às vezes nem por culpa minha, mas por culpa de terceiros, eu vinha perder tudo de novo. O pior episódio da minha vida foi quando eu trabalhei muitos anos para conquistar um supermercado. E nesse supermercado, a gente foi despejado, eu vi o supermercado definhando, estragando a mercadoria. Nós não conseguimos continuar trabalhando. Tivemos vários problemas, né, com funcionários o tempo todo até ameaçando. Algo assim que me gerou um estresse muito grande. E foi aí que eu já conhecia, né, a palavra de Deus. Só que eu não colocava tão em prática aquilo que eu ouvia na palavra. Muitas das vezes, né, o dízimo ele não era devolvido como ele deveria ter sido devolvido. Com isso, né, com essa falta de obediência, as coisas não prosperavam. Elas iam até um certo ponto, mas elas não se estabeleciam. E foi isso que aconteceu, a gente faliu, literalmente faliu, e eu coloquei uma coisa dentro de mim: eu vou prosseguir, eu vou lutar, eu vou fazer um voto com Deus que nunca mais eu vou deixar de devolver o dízimo na casa dele. E foi isso que eu fiz. Eu vim para a igreja e eu comecei a me dedicar.
e fui me tornando uma pessoa cada dia mais sábia em relação à palavra. Nesse tempo, né, eu peguei e não tinha dinheiro para investir em nada. Só que eu lembrei que eu trabalhei anos em empresas e eu tinha meu FGTS. E eu nunca tinha sacado esse FGTS, só que esse dinheiro era muito pouco para mim montar qualquer coisa. E eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta grande e oportuna. E graças a Deus, 2 irmãos meus queriam fazer sociedade comigo. Eu investi, Deus abriu essa porta para mim, um restaurante, que ele é grande dentro, e ele tem um espaço muito grande lá fora. Nos primeiros 2 anos foi muito difícil. Os meus funcionários, tinha funcionário que ganhava mais que eu. Deus sempre falou comigo, Deus sempre me impulsionava a prosseguir. Só que quando veio a pandemia, o faturamento do meu restaurante ele caiu 80%. Eu voltei a estaca zero. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sabia que Deus ia me dar um escape, Deus ia me dar uma direção. E eu vinha pedindo sempre para Deus me abençoar, triplicar minhas vendas. E foi na pandemia que eu despertei para as vendas online. Eu comecei a entregar, eu tive que aumentar o número de entregadores e as minhas vendas online elas deslancharam na pandemia. Tanto que as minhas vendas começaram a vender como estava o meu restaurante aberto. Eu consegui abrir o restaurante, eu chamei os meus funcionários, que até então eles não estavam trabalhando, eu chamei eles de novo. Eu tive que contratar novos funcionários, eu tive que comprar mais mesas, mais cadeiras. E meu restaurante ele vive lotado. Eu cheguei na frente do restaurante e eu falei, Senhor, só podia ter sido o Senhor, meu Deus, porque eu não teria essa capacidade. A importância da gente ser fiel a Deus, da gente ter uma aliança com Deus, nos traz segurança. Você tem a segurança que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na palavra. Você começa a ver os frutos da sua aliança. Eu fui dizimista fiel, eu sou dizimista fiel, mas eu priorizei a minha confiança em Deus, a minha obediência, porque Deus me tirou da lama. Deus me tirou de um lugar que ninguém poderia ter tirado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Cansado de conquistar e perder? Você se esforça, se dedica, se mata de trabalhar e aí não desfruta de nada, não usufrui de nada. A Marisete era assim, porque ela não tinha Deus em primeiro lugar. Mas quando ela veio à Igreja Universal e ela aprendeu a palavra de Deus, a honrar a Deus em primeiro lugar, aí a sua história mudou. Deus abriu as janelas dos céus e a primeira coisa que Deus lhe deu foi uma ideia. E mesmo em meio à pandemia, ela tem prosperado. As vendas caíram 80%, mas com uma ideia, ela recuperou, está prosperando como nunca. Quer dizer, quem tem uma aliança com Deus não fica desamparado em meio a pandemias, dificuldades, obstáculos, concorrência. Não, meu amigo. Quem está no topo da sua agenda? Deus ou os seus amigos? Se você obedece aos seus amigos que criticam a palavra de Deus, que nos ensina a dizimar, então é porque eles estão no topo da sua agenda. E, consequentemente, Deus não pode lhe guiar, Deus não pode lhe abençoar. Coloca Deus no topo da sua agenda e os seus amigos abaixo, e você vai ver só o que Deus vai fazer na sua vida econômica. Meu nome é Andréa Monteiro, tenho 39 anos, sou artesã. Meus problemas começaram desde o ventre da minha mãe. Ela servia os encostos e achou por bem que deveria me entregar a eles, né? Fazer essa oferta, essa oferenda. E me levava também, né? Mas quando eu chegava em casa, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, às vezes, comer direito, uma criança totalmente depressiva. Eu comecei a ver vultos, ouvir vozes e eu não sabia explicar. Quando minha mãe pedia, eu pedia para minha mãe ajuda, quando ela pedia no centro, né, para que me ajudassem, aí eu passava por vários processos, né? E aí falavam que era um anjo da guarda, que era para eu confiar, que era um anjo da guarda, que quando ele viesse falar comigo, que eu falasse com ele também. Eu fui crescendo assim,
com muito medo de tudo, eu tinha medo e desconfiança de todos, eu não tinha segurança em nada, tinha medo das pessoas. Eu lembro que eu tinha uma sensação de que eu queria ver sangue, eu tinha a sensação do cheiro do sangue me agradar, aquilo me atraía. Não respeitava pai, mãe, mesmo porque meu pai é que eu não respeitava mesmo, eu tinha muito ódio dele. Eu achava que tudo que acontecia na minha vida era por culpa dele, então eu não respeitava minha avó, minha mãe, não ouvia os conselhos de ninguém da família. Eu entrava dentro do quarto, eu quebrava o quarto todinho e trancava o quarto, passava horas lá dentro. E eu me lembro de ficar ajoelhada no chão, agachada no chão, no escuro. Minha avó, minha mãe batendo no quarto, perguntando se estava tudo bem, eu não respondia. Era um ódio, uma sensação de que eu queria até... eu precisava sair dali, eu estava presa dentro de mim. Eu não tinha uma escapatória, não tinha como escapar do que eu passava. Então, quando eu estava na rua, era isso. Desculpa. Era... Eu tinha que, de alguma forma... Eu tinha que descontar. Como se a vida tivesse me apunhalado, como eu olhava para as outras pessoas, o pouquinho que elas tivessem, para mim já era muito e eu não tinha aquilo. Então eu queria descontar, eu ficava muito odiosa, eu odiava tudo. Quando eu lembro disso, me traz, me deixa entristecida porque eu lembro de olhar para as pessoas com ódio, de desejar o mal das pessoas, de desejar o mal sem a pessoa ter me feito nada, era gratuito. Nesse tempo eu não pensava em Deus, eu não sabia quem Ele era. Minha mãe já tinha conhecido a Igreja Universal, já fazia parte e convidava, né, a minha irmã, e ela buscando por mim, né. E teve um dia que ela esqueceu algo em casa que ela tinha que levar à igreja e minha avó me fez ir à igreja. E eu lembro que eu relutei nesse dia, eu fiquei muito brava. Chegando lá, um obreiro saiu e me atendeu muito gentilmente. Eu vi uma luz ali, um resquício, algo que eu podia acreditar. Eu fiquei pensando, eu não conhecia nem a Deus, eu não sabia quem era Deus. Quem é o Espírito Santo, então? E aquilo eu fiquei pensando, eu lembro que eu não fechei os olhos, fiquei olhando para ele. E ele conseguia falar com Deus, era algo maior, não era só... Eu me emociono, não era só palavras, não era vazio, tinha paz, era o que eu procurava. Ali eu comecei a querer saber mais, ali eu já tive uma mudança, porque foi uma decisão. Eu ansiava em conhecer a Deus, em saber quem era o Espírito Santo, porque se eles estavam bem daquela forma e era o Espírito Santo que fazia isso, eu queria também. Então eu me aprofundei. E conforme os obreiros, o pastor ia me orientando, eu comecei a buscar. Então, quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi maravilhoso e mudou totalmente a minha vida. Veio a plenitude do Espírito Santo. Aí é maravilhoso, é difícil de você expressar, porque só quem passa por esse batismo, por essa experiência com Deus, que é a maior experiência que o ser humano, na minha opinião, pode ter, você passa a ver e enxergar as outras pessoas como alma. Quando eu fui batizada, selada com o Espírito Santo, houve certeza. Eu tinha paz, eu tinha certeza, eu não tinha mais aquela desconfiança das pessoas. Eu não me frustrava mais, porque eu decidi olhar as pessoas de uma outra forma. Então eu não me frustrava mais. E o Espírito Santo começou a me guiar, ele é um guia, né? Então, nessa caminhada, ele começou a me guiar, me fazendo enxergar a vida de outra forma, buscar pela minha vida sentimental, que era muito conturbada, de uma outra forma. Com o passar do tempo, eu conheci o meu esposo na igreja, namorei, noivei e casei, um processo que eu não me arrependo, um processo que é necessário, e hoje eu tenho uma família abençoada. A vida que eu tenho, ainda que eu não dependa disso, nem do meu marido, nem dos meus filhos, da minha casa, tudo que Deus me deu. Eu não dependo de nada disso, eu dependo da presença de Deus. O Espírito Santo, que naquela quarta-feira, ele
ampliou a minha luz, me fez enxergar a minha alma de uma forma diferente, Ele me sustenta, Ele me consola, eu me baseio nele em tudo. A palavra dele é tudo para mim. Ainda que você tenha sido oferecida aos encostos, quando ainda estava no ventre da sua mãe, a exemplo da Andréia, que sofreu tanto, depressiva, via vultos, ouvia vozes, tudo dava errado, quebrava tudo em casa, sabe, não acreditava em Deus, não acreditava nela, não acreditava na felicidade, mas o Espírito de Deus trabalhou nela porque ela foi participando das reuniões, se ungindo com óleo, esse óleo que você recebeu no último domingo de janeiro, você deve trazê-lo para a gente colocar uma gotinha deste óleo neste frasquinho e você vai se ungir para que você receba o Espírito Santo. Se você não esteve conosco e não tem um frasquinho, você vai receber a unção na entrada do Templo de Salomão, aqui na Porta Formosa, a partir das 17 horas, os bispos e pastores estarão na entrada para lhe recepcionar. Ungir-se com óleo consagrado é o mesmo que ser alegre em meio a bilhões de pessoas tristes. Você vai ser feliz, meu amigo. Há bilhões de pessoas tristes, mas você vai ser alegre. Você crer, e ainda que você não creia, eu creio por você. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida
se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar,